Garoto abre mão do título de herói para se vingar de quem o torturou. O nome desse anime é Kaifuku Jujutsu no Yarinaoshi, o famoso anime do herói da vingança, ou da cura. Essa história se passa em um mundo de fantasia onde algumas pessoas aleatórias são escolhidas para serem heróis. O personagem principal aqui é um camponês comum chamado Keiaro. Após ter algumas visões dele se tornando um herói e lutando contra o Rei Demônio, o Keiaro passou a ouvir uma voz falando em sua mente. Ao seguir as ordens dessa voz, o garoto chegou até um espírito da estrela que o oferece um desejo. E seguindo as ordens da voz, ele solicitou que o espírito da estrela o desse uma visão. Ao receber a visão, o Keiaro se lembrou de sua vida anterior. Nela, ele havia se tornado o herói da cura. Porém, o seu poder tinha um grande defeito. Quando ele curava uma pessoa, toda experiência de vida, até mesmo dor e habilidades que a pessoa tinha ou havia sentido passava para ele. Por conta desse defeito, ele foi tratado como um inútil. Em seguida, ele foi abusado e forçado a trabalhar curando pessoas. Ao fim de sua vida antiga, ele conseguiu se livrar da manipulação que ele sofria e quando todos os outros heróis estavam precisando ser curados, ele os abandonou e partiu para lutar contra o Rei Demônio sozinho. Graças às suas habilidades, ele derrotou o inimigo supremo e adquiriu a tal da Pedra Filosofal. Com o poder dessa pedra, o Keiaro utilizou uma magia divina com o objetivo de curar o mundo inteiro e se vingar dos heróis. Após se lembrar de tudo que ele já passou, o tempo passa e o Keiaro finalmente recebe o seu poder de cura. Com seu poder adquirido, ele passa a usar vários tipos de ervas, tudo isso com o objetivo de adquirir resistência e não ser manipulado novamente. O tempo passa e a princesa mais velha do reino Georal, a famosa Flare, vem em busca do herói da cura. Depois de se apresentar ao rei e ter os seus poderes avaliados, o Keiaro foi ordenado a curar a espadachim mais poderosa do reino. Durante a noite, o garoto recebeu uma visita especial e aproveitou muito bem isso. Então no dia seguinte, ao realizar a cura, o garoto viveu novamente a sensação horrível de obter o sofrimento e as habilidades de uma pessoa. Nesse momento, o Keiaro fingiu desmaiar para ver a reação da Flare. Então a garota agiu exatamente como ele esperava. Agora, com a certeza de que esse mundo e as pessoas ainda são as mesmas, o Keiaro irá prosseguir com a sua vingança sem dó nem piedade. Após a sua primeira falha, o Keiaro fingiu não querer mais usar o seu poder. Então a Flare ordenou seus subordinados a controlarem o Keiaro usando substâncias estranhas e mandou prendê-lo. Dentro de uma cela, o garoto foi espancado, forçado a fazer coisas que ele não queria e principalmente forçado a usar substâncias alucinógenas. Quando a Flare aparecia na prisão, ela o humilhava como um cachorro. Durante o dia, sob a influência de substâncias, o Keiaro era usado para curar pessoas sem parar. E o garoto da vingança só permitiu isso acontecer várias vezes para que ele pudesse usar uma cura específica que tornava a habilidade de uma outra pessoa uma habilidade dele. Depois de 6 meses sendo manipulado, a sua tolerância às substâncias alucinógenas finalmente chegou ao ápice. Então ele finalmente acordou para sua vingança. Alguns dias, quando o Rei Promi foi fazer uma visita a outro país e levou seus guardas-costas consigo, o Keiaro finalmente escapou da prisão. Em frente à princesa, um homem aparece dizendo ter capturado o herói da cura. Esse homem chamado Leonard diz que o herói da cura disse algo confidencial que não deve ser ignorado. Então a princesa chama o cavaleiro até o seu quarto para ele contar o que foi dito. Dentro do quarto, o homem mata os outros soldados, mete a mão na cara da Claire e remove toda a magia da heroína. Depois o Keiaro muda o seu rosto e diz ter tomado o corpo do tal Leonard. Agora ele deseja agradecer a Flare por tê-lo tratado tão bem. E a primeira coisa que ele faz é quebrar os dedos da garota. Em seguida, ele faz uma aposta com a princesa. Se ela aguentar ter todos os seus dedos quebrados em silêncio, ela vence a aposta e a vingança dele estará concluída. Mas se ela gritar, algo muito pior irá acontecer. A Flare aceita. Então ele quebra todos os dedos e depois os cura. E ao quebrá-los novamente, a garota grita. Nesse momento ele diz que ela perdeu a aposta. Por isso agora ele irá fazer algo muito pior que isso. As cenas a seguir são muito emocionantes. Ao fim delas, Keiaro decide transformar a Flare em uma pessoa completamente diferente, mudando a mente dela e a sua aparência. Para não chamar aí a atenção do rei, o Keiaro criou um corpo falso da princesa e também deixou a culpa para o Leonard. No dia seguinte, o Keiaro aparece com seu corpo e rosto diferentes. Não só ele, mas a Flare também mudou. Mais diferente dele, a garota não tem suas memórias. E por conta da manipulação do Keiaro, o nome da garota se torna Freya e ela passa a acompanhá-lo como sua ajudante em sua jornada. E o nome do Keiaro a partir de agora passa a ser Keiarga. Pô, mudou demais. Enquanto fugia da cidade com a Freya, o Keiarga ouviu o nome da irmã da princesa. Nesse momento ele diz que essa garota é uma das pessoas no qual ele pretende manter a distância. Em um sonho do Keiarga, é revelado que a Flare se aproveitava dele para se aliviar. Porém, a heroína da espada, que era muito apaixonada pela Flare, odiava isso. Então ela espancava o personagem principal. E quando o herói da cura finalmente pensava que ia descansar, ele era recebido por mais um herói que só queria fazer maldades com ele. Esse sonho faz o Keiarga se lembrar novamente de sua vingança. Depois de alguns dias viajando, o Keiarga chega até
até uma cidade chamada La Narita. Essa é uma cidade que parece muito boa, mas na verdade está repleta de caos e crimes. Em um bar com a Freya, o Keiaga percebe com seu olho direito que a água do local está contaminada por carcaça de monstros. Ao perceber que a água de toda a cidade deve estar assim, o Keiaga se foca em criar uma poção para curar as pessoas dos efeitos colaterais de se beber uma água completamente contaminada. Com todo o conhecimento que ele reuniu, o Keiaga usa os anticorpos do seu próprio corpo para concluir a poção. E no dia seguinte, o protagonista vai até um mercador para negociar o remédio que ele fez. Primeiro, os mercadores não acreditam no poder do remédio, mas após eles mesmos provarem, os caras acabam comprando todas as 28 poções que o Keiaga havia feito. Não só isso, mas eles se comprometem em comprar as próximas poções que ele fizer. Agora, com o bolso cheio de ouro, o Keiaga vai atrás de um servo de combate. Depois de olhar a maioria dos servos, o Keiaga acaba encontrando uma garota do clã dos Lobos de Gelo, forte e cheia de ódio em seu coração. Então o Keiaga adquire a garota com o objetivo de ajudá-la a se vingar e depois ver a expressão dela ao concluir sua vingança. Antes de sair da loja do mercador de servos, o vendedor diz que em breve uma nova remessa de pessoas do clã dos Lobos irá chegar. Depois disso, o Keiaga cura a garota do clã dos Lobos. No momento em que ele faz isso, ele rapidamente descobre que mercenários atacaram a vila da garota e levaram todos os seus parentes como servos. Algum tempo depois, a loba gelada acorda pensando que o Keiaga estava fazendo algo de errado, mas a Freya diz para ela que ele na verdade só estava curando ela. Dito isso, a loba se desculpa e se apresenta como Setsuna. Agora que ela está acordada, o Keiaga pede para Freya ir buscar o jantar. A Setsuna tenta atacar o Keiaga para fugir e ir atrás de vingança, mas o homem a domina facilmente. Enquanto imobilizava a Setsuna, o Keiaga diz que ela só não está com uma coleira, pois ele pode dominá-la facilmente. Em seguida, ele diz que ela é forte, mas já atingiu o limite de seu poder. Depois de soltá-la, o Keiaga se apresenta como um herói e diz ter o poder para deixá-la mais forte. Nesse momento, a Setsuna diz que quer ficar forte a qualquer custo. Então Keiaga apresenta a ela a entidade na qual ela deve se dedicar para ficar mais forte. Ao fim das cenas de ação, a Setsuna realmente se sente ficando mais forte. Algum tempo depois, o Keiaga vai até a vila da Setsuna. Lá, a loba gelada vê várias de suas irmãs sendo maltratadas. Nesse momento, a raiva sobe a cabeça dela, mas o Keiaga a impede de agir sozinha. Por sorte, um grupo de homens lobos estavam lutando para resgatar seus entes queridos. Nesse momento, o Keiaga decidiu usar uma máscara e se declarar a todos como o herói da espada. Em seguida, ele elimina vários mercenários e declara seu apoio aos lobos. Quando os mercenários tentam revidar com flechas, a Freya utiliza uma magia suprema para massacrá-los. Tudo isso sob as ordens do Keiaga. Agora que o exército inimigo está quase destruído, o personagem principal dá a ordem para Setsuna agir e conseguir sua vingança. No fim, o clã dos Lobos Gelados vencem a batalha. Na mesma noite, enquanto todos dormiam, o Keiaga acha o monstro que estava contaminando a água da cidade. Lá, o curandeiro diz para Setsuna que ele pode aumentar a contaminação para matar os humanos que ela tanto odeia, mas ele também pode aplicar uma cura na água. Dito isso, ele pergunta para Setsuna o que ele deve fazer. Para evitar que as pessoas que não têm nada a ver com ela sofram, a Setsuna pede para o Keiaga curar a água que todos bebem. E depois disso, o Keiaga ajuda a Setsuna a ficar ainda mais forte no meio do mato. Algum tempo se passa e os boatos de um exército de mercenários do reino Gioral terem sido derrotados pelo herói da espada se espalham. E isso acaba chegando aos ouvidos da espadachim mais forte do reino. Enquanto isso, o Keiaga foi até aquele mercador para vender suas últimas poções. E dessa vez, o mercador cercou Prota com vários subordinados com o objetivo de conseguir a receita. E depois de ameaçar transformar todos em uma pilha de corpos, o Keiaga decide vender a receita por 500 moedas de ouro. E ele só fez isso pois em alguns dias o veneno não irá mais existir. Enquanto explicava para as suas servas que mesmo o mercador tendo a receita, ele ainda iria ter prejuízo, o Keiaga é atacado pela espadachim mais forte, conhecida por todos como Kureha. Depois de ser atacado, o Keiaga tenta conversar, mas a Freya se irrita e ataca Kureha. Nesse momento, a espadachim mais forte desmaia a Freya e isso irrita o Keiaga, pois a espadachim danificou uma propriedade dele. Após avaliar os status da Kureha, o Keiaga parte para cima dela. Durante a batalha, ele consegue quebrar a espada dela com uma magia corrosiva, porém a Kureha consegue colocá-lo para voar. Durante a batalha, o Keiaga consegue fazer uma poção rosinha cair no braço da Kureha. Isso acaba fazendo com que os movimentos dela fiquem muito mais lentos. Então ela tenta superar isso causando dor a si mesma. E quando a espadachim foi dar o seu golpe final, o Keiaga a deixou cortar um braço dele e no mesmo tempo que ela o corta, ele o cura e consegue colocar a mão na cabeça da garota. Nesse momento, ele mostra a realidade desse mundo para a Kureha e a garota desmaia. Após derrotá-la, o Keiaga leva a Kureha para o seu quarto. Lá, ele revela ser o herói da cura e também diz que ele não matou a princesa. A espadachim mais forte obviamente suspeita disso tudo, mas ao ver a princesa viva e conversar com ela, a espadachim mais forte decide ajudar o Keiaga da maneira que ela puder. Enquanto isso, o Leonard, usando o corpo e rosto do Keiaro, estava planejando algo para se vingar do herói da cura. Depois que o Keiaga conquistou a confiança da Kureha, ela passou a ficar bastante grudenta com ele. Nesse mesmo café da manhã, Leonard passa com todos os camponeses da vila do Keiaga amarrados. Tudo isso para atrair o herói da cura. Após ver isso, o Keiaga pede para a Kureha descobrir para onde todos os camponeses serão levados. Nesse momento, ela diz que provavelmente eles serão julgados como criminosos. Ao ouvir isso, o Keiaga fica triste e irritado. Então ele muda o seu rosto e decide fazer uma visita ao Leonard. Primeiro, durante o dia, ele pede para um soldado
soldado de Jioral entregar uma carta para o Leonard. O conteúdo da carta se tratava dele querendo encontrar o Leonard para dar informações sobre o herói da cura. Durante a conversa com esse soldado, o Keiaga descobre que a pessoa que ele mais respeitava nesse mundo foi pega no meio dos aldeões, e isso só aumenta a raiva dele. Durante a noite, o Leonard aparece no local de encontro, então o Keiaga revela sua identidade e aplica uma cura nele para ver o que aconteceu com a Ana. Ao ver tudo, ele decide se vingar do Leonard. Então, ele o transforma em uma mulher e o deixa sofrer igual a Ana sofreu na mão dele. E quando o Keiaga vai até o local onde a Ana estava, ele acaba encontrando a mulher morrendo, e infelizmente não deu tempo nem mesmo de curá-la. Triste e com raiva, o Keiaga promete mais uma vez se vingar de todo esse país. Em seguida é revelado que a pessoa por trás do lance da vila do Keiaro foi a irmã da Flare, a famosa Norne. Agora essa Norne irá se reunir com a heroína da espada para executar o restante dos camponeses capturados. Ao descobrir isso, a Kureha rapidamente informa tudo ao Keiaga. Não só isso, mas ela diz que tudo irá acontecer em um coliseu para atraí-lo até lá. Segundo as memórias do Keiaga, a princesa Norne é uma garota extremamente inteligente e consegue ver através de qualquer disfarce. O único defeito dela é a sua obsessão pela Frere. Após 5 dias, com o julgamento prestes a acontecer no coliseu, o Keiaga aparece disfarçado entre os espectadores. E depois de ouvir um longo discurso que incriminava o Keiaga e toda a sua vila como hereges, o Keiaga acabou cancelando aí o seu disfarce na frente de todos e mostrando a sua cara para todos verem. Em seguida ele pula na arena e todos começam a xingá-lo. Até mesmo os aldeões de sua vila passam a sentir raiva dele. Ao avaliar a habilidade dos inimigos, o Keiaga, com agora a cara de Keiaro, fica bolado, pois os inimigos só trouxeram figurantes consigo. Quando os figurantes vêm atacar o Keiaro, eles acabam sendo destroçados. Em uma tentativa de parar o herói da cura, o comandante inimigo manda os seus subordinados sacrificarem os aldeões. Mas o herói da cura diz que eles podem matar os aldeões, porém os mortos serão vingados por ele. Sem ter como derrotar o herói da cura, o líder inimigo manda os seus soldados erguerem uma barreira especial. Essa barreira tem o poder de sugar a mana de todos, menos a de quem usa um certo cristal. Então, para fugir do efeito dela, o Keiara modificou para afetar somente quem estiver usando o cristal. Não só isso, mas ele deixou o efeito mais forte. Por isso, todos que estavam usando os colares começaram a sofrer. Agora que todos estão trancados pela barreira, o Keiara diz que irá matar primeiro os inimigos que derem as costas para eliminar algum aldeão. Nesse momento, os inimigos travam. Ninguém se moveu. Porém, ao ver um aldeão idoso tossindo, o Keiara percebe que todos eles foram envenenados. Então, a hora da vingança começa com mais força ainda. E antes que o Keiara pudesse matar a todos, a Flare aparece para todos com uma ilusão 3D gigantesca, com o objetivo de revelar as verdades sobre o reino. Nesse momento, todas as pessoas se negam a acreditar, mas ao ver ela invocando uma magia de nível 6, algo que somente a heroína podia fazer, todos acabam acreditando nela. Após um discurso triste sobre lutar contra as coisas ruins do reino, a Flare desaparece e o Keiara deixa as pessoas motivadas pelo discurso da Flare terminarem a vingança dele. No fim, a única pessoa que o herói da cura conseguiu salvar foi um garotinho. Agora, como Keiaga, ele paga ao comerciante de antes um saco de ouro para que ele cuide bem do garoto. Mesmo sabendo que o garoto irá sentir raiva dele no futuro, o Keiaga pede para o mercador deixar o garoto sentir bastante dessa raiva, pois a raiva, o ódio e a sede de vingança são ótimos para se viver. Depois disso tudo, o Keiaga se despede da Kureha, e durante a despedida, o Keiaga descobre que a princesa Norne está em uma expedição na cidade de Branica. Então ele resolve ir atrás da princesa Norne e lidar com ela antes que ela faça alguma coisa contra ele. A cidade de Branica também é o local onde os demônios e humanos vivem, por isso o Keiaga tem a esperança de se encontrar com o Rei Demônio. Durante a noite, enquanto reparava o cajado que a Freya usou para lançar uma magia potente, o Keiaga decide procurar pelas 3 pedras mágicas que se transformam nas armas que os heróis usam nesse mundo. Em sua vida passada, ele não teve uma, por isso ele não faz ideia do tipo de arma que ele irá obter caso consiga uma dessas pedras. No dia seguinte, eles finalmente chegam à cidade de Branica. Enquanto andava pela cidade, o Keiaga explica que há muito tempo atrás, essa cidade foi abandonada pelo reino Jioral para ser destruída pelos demônios. Porém, os demônios que invadiram a cidade não a destruíram, e sim passaram a viver de boas com os humanos. O Keiaga não sabe muito bem como isso aconteceu. A única coisa que ele sabe é que essa cidade é bem agradável. Em um bar, o Keiaga conversa com um humano e um demônio. Lá, ele descobre que com a ajuda dos demônios, a cidade anda bastante pacífica. Do nada, uma terceira pessoa se senta à mesa, e o Keiaga rapidamente repara que ela é o Rei Demônio. Porém, a sua transformação ainda não está completa. No meio da conversa, os dois homens começam a falar que o Rei Demônio é um cara musculoso que protege a todos. Então o Keiaga diz que o Rei Demônio na verdade é essa garota sentada ao lado dele. Bom, a garota não gosta muito da piada dele, então ele oferece umas comidas de qualidade como pedido de desculpas. Quando a futura Lorde Demônio se levanta para ir embora, o Keiaga manda ela se defender de um ataque à esquerda. No momento em que ele diz isso, um ataque poderoso realmente vem na direção dele. A garota consegue se defender facilmente do ataque mágico, mas alguns demônios que estavam caçando pessoas do clã da garota conseguem acertar uma flecha paralisante na perna dela. Com a garota no chão, o Keiaga pergunta se ela deseja contratá-lo para salvá-la, e com um pouco de força que ainda restava, a garota pede ajuda dele. Então o herói da cura mata um dos inimigos com apenas um golpe, e em seguida ele pega a garota no colo e corre. Com ela em suas mãos, o
o Keiaga aplica uma cura nela, assim ele descobre mais sobre a garota. Após levá-la para um local seguro, o Keiaga se apresenta como o herói da cura e diz querer conviver em paz com os demônios. Mas ele diz para a garota da tribo das Asas Negras que ela será a próxima Rei Demônio. No fim, o Keiaga promete protegê-la até ela se tornar o próximo Rei Demônio, mas ela fica de palhaçada. Então o cara se oferece para matar o atual Rei Demônio. Dessa forma, ela se tornaria o próximo Rei Demônio mais rápido e se vingaria completamente dele por caçar a sua tribo. A garota pergunta o objetivo dele por trás disso, e o Keiaga diz que ele deseja o coração do Rei Demônio atual. Depois de toda a conversa, a garota de Asas Negras pede um tempo para pensar. No dia seguinte, após presenciar algumas cenas marcantes, a garota come a comida gostosa do Keiaga e até mesmo chora de tão boa que a comida era. Enquanto ela come, o herói da cura a convida a se unir novamente ao grupo dele, e dessa vez a garota aceita. Um tempo depois, durante uma conversa, o Keiaga descobre que a garota chamada Eve pode invocar um deus, porém ela tem dificuldades para controlá-lo. Nesse momento, o herói da cura diz que irá ajudá-la a lidar com esse deus, e pede para ela invocá-lo. Ela concorda em fazer isso, mas para invocá-lo, ela precisa passar por algumas coisas antes. E já que não tem como ver o deus agora, o Keiaga muda o seu rosto e parte em busca de informações. Chegando no bar que foi destruído pelos perseguidores da Eve, o Keiaga é atacado pelos mesmos caras de antes, e eles só conseguiram identificar por conta do seu cheiro. No fim de sua busca por informações, o Keiaga retorna trazendo presentes para as garotas. Durante a noite, o protagonista parte para se vingar dos perseguidores da Eve. Em frente ao covil deles, o Keiaga chama a atenção de todos, deixando um dos seus animais malucos. Em seguida, ele os ataca, quebrando seus braços e suas pernas. Quando eles acordam, o Keiaga promete salvá-los em troca de informações. Após os caras responderem suas perguntas, o Keiaga deixa eles cercados por uma prisão de gelo junto com um animal maluco. Como o gelo foi feito pela Setsuna, provavelmente eles só vão conseguir sair dali após umas 2 semanas. No dia seguinte, o Keiaga vai até uma loja de armas adquirir um cajado novo para a Freya. E depois que o Keiaga remove a limitação de um cajado, o vendedor oferece uma grana ao Keiaga em troca dele arrumar os seus outros cajados. O Keiaga aceita e no fim o vendedor foi gente fina demais. Pagou tudo certinho e ainda deu uma espadinha maneirinha de brinde para o nosso protagonista. Do nada, o Keiaga escuta que o exército de Giorol chegou na cidade. Então nosso herói da cura obviamente corre para dar uma observada. Lá o Keiaga vê que a Norne está com um exército bem forte. Não só isso, mas a heroína da espada também está com ela. A raiva que o mano da cura sente nesse momento é tão grande que ele quase não percebeu a presença de um dos 3 heróis no meio dos soldados. Por ter vazado um pouco da sua intenção assassina, o Keiaga apenas recua. No dia seguinte, o Keiaga se reúne com um comerciante de antes. Pensando em ganhar dinheiro, ele decide vender algumas poções para o vendedor. E como uma forma de agradecimento ao vendedor chamado Karma, o Keiaga pede para ele tomar cuidado com o exército de Giorol, pois a presença deles pode acabar tornando a cidade inteira em um campo de guerra. Nesse momento, o Karma diz que vai aproveitar a oportunidade para fazer uma grana. Não só isso, mas o vendedor diz para o Keiaga tomar cuidado com seus parceiros, pois uma heroína chamada Blade vem pegando as mulheres bonitas da cidade e as destruindo mentalmente. Nesse momento, o Keiaga pensou em usar a Freya como isca para atrair a Blade. Porém, no dia seguinte, ele decide se tornar uma mulher para poder se vingar. Após se vestir corretamente, o Keiaga sai na rua e já começa a sofrer coisas que as mulheres sofrem todos os dias. Porém, como ele é forte, ele desce a porrada nos malucos. Em seguida, ele vai até o bar que o Karman disse que a Blade costuma frequentar. Ele mal chega lá e a heroína Blade aparece para cortejá-lo. Na hora de ir embora, a Blade pede para o Keiaga beber mais um pouco. O Keiaga, percebendo que a heroína da espada está tentando envenená-lo, finge não estar a fim de beber, mas a heroína meio que força ele a beber isso. Em seguida, enquanto a Blade levava o Keiaga para os seus aposentos, o pai de uma das garotas que ela abusou aparece querendo vingança. Por conta disso, o fingimento do Keiaga acabou sendo quebrado. Nesse momento, a heroína Blade fica bolada já querendo lutar. Então o Keiaga mete o socão na Blade e ela ativa a habilidade da sua espada de heroína para lutar. Durante a batalha, o Keiaga consegue atingir uma agulha envenenada no pescoço da Blade, mas ela consegue se mover mesmo assim, pois a sua espada anula qualquer veneno. Depois disso, a Blade o pega pelo pescoço e consegue fazê-lo desmaiar. Quando o Keiaga acorda, ele já estava amarrado em uma cama, e no momento em que a Blade vai tentar fazer algo com ele, ela descobre que ele é um homem. Nesse momento, a heroína da espada começa a vomitar. Daí o Keiaga aproveita essa vulnerabilidade para envenenar a Blade novamente. Dessa vez, sem sua espada na mão, o veneno funcionou, que foi uma beleza. Após desmaiar a Blade, o herói da cura se prepara para iniciar sua vingança. Então, quando a Blade acorda, o Keiaga coloca 3 homens que usaram substâncias para ficarem alucinados para atacar a heroína da espada. Como ela odeia e tem nojo de homens, isso acaba sendo uma boa punição para ela. No fim, os caras estavam tão loucos que eles acabaram realmente devorando a garota. Após a Blade morrer, a espada poderosa dela se transforma em um cristal do herói, e o Keiaga obviamente leva isso consigo. No dia seguinte, o Keiaga vai até o Karman e recebe o pagamento pelas poções vendidas. Do nada, um dos 3 heróis aparece na mesma vendinha. Ao descobrir que o Keiaga é um alquimista e guerreiro poderoso, um homem chamado Triste tenta recrutar o Keiaga para o seu exército, mas o Keiaga recusa. Para derrotar o homem poderoso chamado Triste, o Keiaga decide finalmente usar o poder da pedra para obter a sua arma divina. Ao obter a sua arma divina, o Keiaga fica feliz e começa a rir igual a um pescotapa. No dia seguinte, sob um dia obscuro, a princesa Norne começa a dar um discurso na cidade,
dizendo que veio livrar a cidade de Branica dos demônios. Nesse momento, os humanos se irritam e começam a contestar ela, dizendo que estão felizes do jeito que estão nessa cidade. Depois de ser atacada por um humano com raiva, a Norne inventa que os demônios estão controlando os humanos, por isso ela vai matar todos. Após ela dizer isso, as pessoas da cidade começam a ser massacradas. O QH apenas observava tudo de longe. Porém, quando ele vê o vendedor Carman sendo fatiado por um soldado, ele se irrita, pois o cara era um amigo dele. Então, pela vida do seu amigo, o QH parte para se vingar de cada um dos soldados que participaram da morte do seu amigo. Só que dessa vez, ele vai usar sua nova arma. Do nada, o QH coloca a Princesa Flare para se comunicar novamente com os soldados e as pessoas. Depois da Princesa Flare falar coisas boas e dizer que não existe lavagem cerebral, os soldados acabam perdendo a sua motivação para lutar. E enquanto a Princesa Flare aparecia, a irmã dela, a Princesa Norne, avaliou a situação inteira rapidamente. E por incrível que pareça, ela chegou à conclusão de que a sua irmã está sendo manipulada e o culpado por isso é o herói da cura. Do lado de fora da sala, o QH escuta tudo e decide usar a Norne como uma de suas peças, pois ela é muito inteligente. Dito isso, ele parte para a batalha, mas o Triste o ataca e o QH se defende rapidamente. Após eliminar os soldados figurantes, o QH começa a lutar contra o Triste. Esse homem é realmente um monstro de forte, assim como o personagem principal avaliou. Porém, mesmo que ele acerte o QH ou o envenene, o herói da cura pode se curar. Durante a luta, o Triste estava se focando em não ser tocado pela arma divina do QH. Porém, o que ele não sabia é que essa arma divina pode aumentar o alcance do toque do herói da cura. Com esse alcance aumentado, o QH destroça completamente o homem. No fim, o QH acha a morte do homem um desperdício, pois se ele tocasse de verdade no homem, todas as habilidades do Triste passariam a ser habilidades dele. Depois de derrotar o cara, o QH mete um socão na Norne e a leva para um local fechado. Lá, o QH diz que por culpa dela, um grande amigo com grandes sonhos foi morto. Quando a Norne o contesta, o QH mete um tapão nela. Em seguida, o Prota diz que ela também destruiu o vilarejo dele. No fim, ele apaga as memórias da garota e a transforma em uma irmãzinha dele. Com isso, a princesa Norne deixa de existir. E no dia seguinte, a sua nova irmãzinha é apresentada a todas. Agora que o Keiaro lidou com as duas princesas, ele já imagina que o próximo a ser enviado para caçá-lo deve ser o herói da arma. Então, ele pretende se preparar para realizar uma vingança boa o bastante, antes de partir para um dos seus próximos objetivos, que consiste em falar com o deus que a garota das asas negras pode invocar e derrotar o atual rei dos demônios. O Keiaga vai até o túmulo do seu amigo e deixa algumas flores. Antes de sair da cidade e se encontrar com as garotas, o Keiaga recebe um presente e fica feliz. Daí, ao sentir que o seu coração está ficando mole, o cara se irrita e volta a se focar na sua vingança. No fim, ele parte com seu grupo de garotas, sendo uma mais braba que a outra. E assim, o anime Kaifuku Jujutsu no Yarinaushi termina. Curtiu? Quer mais vídeos completões assim? Deixa o like, se inscreve no canal e é só acompanhar os vídeos aqui, beleza?